Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Lusitano Autor Channel, neste caso a mais um episódio de Pessoas e Armas, e hoje vou dar numa de Paulo Almeida. E para quem não sabe quem é o Paulo Almeida, faça a favor, pesquisem, é talvez um dos melhores comediantes deste país, portanto vão ali dar um bocadinho de amor ao nosso Paulinho, tá bom? Sim, eu hoje vou dar numa de Paulo Almeida, porquê? Porque vou expor aqui o meu ódio de estimação. Eu estava para ter feito isto no episódio 10º, mas acabei por falar sobre aquela medida que o Parlamento ucraniano aprovou fruto da guerra com a Rússia. Mas hoje vamos falar sobre o meu ódio de estimação. E posso-vos dizer desde já que, tendo em conta que o Lusitano Autor Channel é um canal de caça, pesca, tiro, eu posso já dizer que o meu ódio de estimação é o PAN. Senhoras e senhores, vai rodar a vinheta, vemos já daqui a um bocado. Antes de eu começar a mergulhar a fundo neste assunto, o que é um ódio de estimação? Ora, segundo... E lá está, vou ter que fazer referência outra vez ao Paulo Almeida. Espero que ele não me venha dar na cabeça por eu estar a seguir o modus operandi dele. E atenção, ele por acaso é dos poucos que sabe fazer humor negro como deve ser. Ok? Portanto, um grande abraço para o Paulo Almeida. É um bocado isso. Segundo ele, o que é um ódio de estimação? É basicamente uma coisa que odiamos, mas mesmo assim nós seguimos não religiosamente, mas seguimos muitas vezes e vemos notícias e publicações dessa pessoa, instituição ou partido para podermos continuar ali, a odiar, não é? E porquê que o meu ódio de estimação é o PAN? Eu acho que vocês já sabem porquê, mas eu vou tentar-vos explicar da melhor forma possível para vocês também poderem perceber se ele é ou não o vosso ódio de estimação. Vou falar numa série de pontos e vou então tentar saber, vou tentar então explicar porque é que o PAN é o meu ódio de estimação. Como vocês sabem, e antes, contextualização geral, eu sou adepto da democracia. Sou adepto de que devemos sempre respeitar-nos uns aos outros, independentemente de sermos caçadores, pescadores, cavaleiros tauromáquicos, ou toureiros, homossexuais, negros, brancos, seja o que for. Independentemente da raça, religião, cor de pele, que vai dar a raça, e atividades preferidas, eu acho que nós todos temos que nos respeitar de certa forma. E para o PAN, ou melhor, respeito é uma palavra que não faz parte digamos, do vocabulário, do dicionário do PAN. Ainda que eles digam que respeitam todos, não é manifestamente o caso. Mas pronto, uma série de pontos que eu quero falar aqui, não é? Primeiro ponto. O tipo de ocupação deste pessoal. Primeiro, nós estamos a falar de um partido constituído na sua grande maioria por juristas e advogados. Pessoas que, digamos, sobre conservação da natureza e das espécies, sabe rodelas, batatoides, não é? E é engraçado como estas pessoas, muita gente até pode acreditar nelas cegamente, sendo que eles não estão, digamos, dentro do que é realmente a conservação da natureza. Eles sabem é da parte legislativa. Por isso é que muitas vezes
Os ataques do PAN ao mundo rural, neste caso, são feitos sob a forma de propostas de lei. Portanto, gente, primeiro, falta de noção. Está aqui o primeiro ponto. Não é? Portanto, falta de noção não só do partido em si e dos seus membros e líderes, como também do seu eleitorado. Gente, há pessoas que... Eu, infelizmente, vi um destes comentários em que uma pessoa diz que acredita em tudo o que o PAN defende. Tudo o que o PAN defende para ele é o melhor. Isto é uma das grandes provas de que muitos dos eleitores do PAN são gente desinformada e que basicamente come toda a merda que lhes põe numa tigela. Basicamente é isso. Portanto, a ausência de noção, tanto dos membros do partido e dos líderes também, como também dos seus eleitores. Segundo ponto. A hipocrisia. Ou melhor, não. Vamos. O segundo ponto, antes de eu chegar à hipocrisia, vocês já vão perceber o porquê. Segundo ponto é o abuso do poder dos deputados. Isso é uma das coisas que realmente eu detesto, gente. Não é, como é que eu vos hei de explicar isto? O PAN hoje tem uma... Aliás, tem as costas protegidas porque aparentemente os direitos dos animais e muitas outras ecoparolices são coisas nobres. Mesmo quando essas coisas nobres podem prejudicar milhares de pessoas. O PAN é um partido que abusa muito do seu poder. Abusa do seu poder de que forma? Os deputados normalmente abusam de poder na medida em que usam a sua imunidade diplomática, porque, caso vocês não saibam, quando vocês são deputados na Assembleia da República, vocês têm imunidade diplomática, ou seja, vocês podem não ser... Eu não sei se é assim. Se for, confirmem. Se não for, corrijam, ok? Mas eu acho que, segundo o que dizem, quando vocês têm imunidade diplomática, vocês não podem ser levados à justiça. E isso, claro, dá aos deputados do PAN uma posição privilegiada para eles insultarem e distribuírem ódio gratuitamente. Não é? Desde chamarem os caçadores de assassinos, desde publicarem frases que em nada... muita coisa. Desde publicarem frases difamatórias, não é? Que insultam todo o mundo rural, e até de partilharem opiniões falsas que muitas vezes... opiniões falsas, partilham opiniões falsas. Por exemplo, o caso de se abaterem coelhos à paulada. Aonde é que isso existe? Eu vou-vos dizer para que é que serve o pau na caça, meus amigos. Eu digo-vos para que serve. Normalmente o batedor anda com o pau. E o que é que ele faz lá com o sarrafo? Basicamente, dá assim umas pancaditas nos arbustos para assustar os coelhos e eles saírem e poderem para os caçadores poderem então caçá-los. Pronto. Basicamente é para isso. Eu pelo menos nunca ouvi de matarem um coelho à paulada. Também porque era impossível. O coelho, sendo eu um caçador e conhecendo suficientemente bem a espécie, o coelho não dá hipótese de ser abatido à paulada. Primeiro. E depois, mas os cães podem apanhá-lo. E depois o caçador mata o pau. Não. Porque, primeiro, vocês têm que pousar o coelho no chão para lhe dar uma paulada. Segundo, se vocês tiram o coelho da boca dos cães e ele está vivo, vocês se o largam e ele vai por ali fora, parece um Ford GT Turbo. Basicamente é isso. Lá está. Informações falsas que são depois acreditadas não é por grande parte, mas por uma boa parte da população, porque esse partido tem as costas protegidas. E normalmente, que se eles defendem os animais, eles são pessoas nobres e muito bem intencionadas. Não são, gente. São pessoas mal intencionadas e fundamentalmente são aldrabões. Ok? Não há muito aqui que explicar. Porque caçar o pau é simplesmente um modo de colocar
de fazer sair os coelhos dos seus encames. Basicamente. E mesmo assim muitas vezes não resulta. Porque eles estão bem lá escondidos, bates paus, ele vai bater ao caralho. Não é? Pronto. Isto é um exemplo prático. Portanto, eles abusam da posição que têm na esfera política para poderem dizerem as mentiras que querem. Terceiro ponto. Uma das coisas que faz com que o PAN seja um ódio de estimação daqueles, talvez dos maiores que eu tenho, é talvez o facto de que ninguém questiona. Isso também já deixa, já não é tanto um ponto, não é tanto uma maneira de eu odiar o PAN, mas é do facto que, como eu estava a dizer, toda a gente come o que eles dizem, comem toda a merda que eles vos põem no prato. E basicamente não há ninguém que tenha a coragem de questionar. Pessoas, não há muita gente como eu e como muitos veterinários ou até mesmo biólogos que tenham a coragem de questionar o PAN ou as ideias do PAN. E normalmente, quando não há, pronto, eles sentem-se à vontade. Ou então, quando há alguém como eu, depois eles sentem-se intimidados. E depois, claro, vêm com a história dos interesses instalados e que vão processar este e aquele. Aliás, o PAN é talvez disto de ninguém questionar o que eles dizem. Eu até vou mais longe e digo, o Partido PAN e os seus membros e líderes são autênticos mestres da manipulação da opinião pública. Eu não sei se vocês se lembram aqui há uns tempos que a deputada do PAN, a Inês Sousa Real, dizem que ela recebeu ameaças de morte. Sob pena de virem para aqui alguns animalistas asiados, eu tenho-vos a dizer isto. Nunca mais soube falar dessas ameaças à líder do PAN. Eu estou quase capaz de apostar que eles engendraram perfis falsos e escreveram aquelas ameaças, aspas propositadas, e basicamente para o partido recuperar votos, porque eles sabiam que iam voltar à estaca zero nestas eleições. Portanto, é isso, gente. É basicamente isso. E depois não fica só por aí. O PAN também é um mestre da manipulação da opinião pública, no sentido de que também, quando houve aquela manifestação, acho que foi em Beja, que chegou lá a líder do PAN e estavam lá manifestantes pró-tourada e pró-caça, eu tenho-vos a dizer o seguinte. A senhora deputada Inês Sousa Real jogou talvez a carta da violência contra as mulheres de uma forma completamente injustificada. Porque eu não sei desde quando é que é um insulto alguém dizer assim em tom satírico ou de escárnio, dizer assim, touro! Não sei onde é que isso é um insulto. E ela acusou de insultarem, estavam a insultar. E insultar mulheres. Que as mulheres sofrem tanto. As mulheres sofrem tanto. Até pronto, eu aí não tenho nada a dizer. Existe violência contra as mulheres, mas eu acho que violência contra as mulheres vai um bocadinho mais além de dizer touro uma deputada do PAN. Eu acho que normalmente violência contra as mulheres é violência doméstica, violência no namoro, assédio através das redes sociais. Isso sim, pode-se dizer que são insultos à dignidade da mulher. Agora, dizer que ela é uma fascista, porque dizer que a Inês Sousa Real e os deputados do PAN são todos os fascistas, ecofascistas, diga-se de passagem, isso não é insultar, isso é simplesmente constatar um facto. Portanto, é basicamente isso. Quarto e último ponto. Este aqui é talvez dos melhores e dos que vai fazer muita gente rir e vai fazer toda a gente pensar que realmente ele esteve bem aqui. E vai-vos fazer ficar com um sorriso na cara. Bandeira número 1 do PAN. A hipocrisia. Quarto ponto,
que faz com que o PAN seja o meu ódio de estimação, talvez um dos maiores. Eu não quero dizer ódio de morte porque, pronto, é um bocado extremo. Também não vamos exagerar. Mas o quarto ponto que faz com que o PAN seja o meu ódio de estimação é basicamente a hipocrisia. Hipocrisia, e eu acho que vocês sabem onde é que eu quero chegar, certo? As polémicas com a líder do PAN, toda a gente as conhece, não é? Toda a gente sabe que a líder do PAN segue à risca a velha máxima do olha para o que eu digo, mas não olhes para o que eu faço. Tudo começou, e para vos colocar, para vos contextualizar um bocadinho, o PAN é contra a agricultura convencional, ou seja, a agricultura intensiva com recurso a estufas. O PAN é contra as estufas na Costa Vicentina, é contra o uso de adubos e fertilizantes e também, por exemplo, isso é que eu já não sei, mas estes 3 pontos, o de ser contra a agricultura intensiva, contra as estufas na Costa Vicentina e contra o uso de adubos e pesticidas, estas 3 coisas, pronto, são uma das bandeiras do PAN. E como toda a gente sabe, a Inês Sousa Real é líder do PAN. Ora, estas 3 polémicas, e são contra a caça, contra a tauromaquia, por aí, mas isso toda a gente já sabe. Agora, descobriu-se há pouco tempo que a líder do PAN tinha estufas e praticava a agricultura intensiva, a fazer frutinhos vermelhos, a cultivar frutos vermelhos, não é? Depois ela lá fez umas negociatas com o marido e com a sogra, pôs aqui o nome delas e já não é meu, mas claro que judicialmente pode não ser, mas de certa forma é, porque ela, se está casada em regime de comunhão de adquiridos, é natural que ela tenha alguma parte dos negócios do marido, não é? Pronto, que agora são do marido, não é? Porque ele era dela. E portanto ela foi apanhada com essa das estufas. Primeira bomba. Segunda bomba. As estufas e as plantações de frutos vermelhos da senhora deputada estavam inseridas numa zona de caça. Ora, a senhora deputada e o partido PAN são contra a caça. São contra a existência de zonas de caça. Portanto, se o PAN é tão contra, porque é que nas sucessivas renovações dos terrenos, dos contratos de concessão dos terrenos à zona de caça, nas sucessivas renovações, porque é que a senhora deputada não recusou? Eu tenho uma pequena teoria, porque não sei se é verdade, mas eu acho que em certas zonas de caça, como as associativas, os proprietários que cedem os terrenos à entidade concessionária da zona de caça, à entidade gestora da zona de caça, recebem um bocadinho, uma fatia de dinheiro por arrendarem os terrenos. Ou seja, convém o arame, não é? Ou seja, todos estão anti-caça até acabar o arame. Hipocrisia over 9000. Portanto, temos a hipocrisia do facto da agricultura intensiva e as estufas fazerem parte das plantações da líder do PAN. Temos o facto de elas estarem inseridas numa zona de caça. E depois temos talvez o terceiro, e este foi como mel, meus amigos, que foi o facto de a senhora deputada ter eliminado publicações em que aplicavam os pesticidas e adubos químicos. E era um facto, aliás, a revista Visão teve acesso a essas publicações antes mesmo delas serem eliminadas e descobriu-se os podres todos. Ou seja, usava pesticidas e usava abelhas de uma espécie diferente da nacional. Depois é questão de ver, eu não sei qual é a espécie de abelha nativa de Portugal, mas ela usava abelhas estrangeiras para fertilizarem então aquilo. Meus amigos, portanto, hipocrisia. É muita hipocrisia. Hipocrisia também que se alastra também ao eleitorado do PAN. Eu, a propósito dessa das estufas, eu fiz um comentário na página do PAN. Eu não tenho medo de comentar na página do PAN. Também, se me quiserem ameaçar, meus amigos, olhem, tentem a vossa sorte. É só o que eu tenho a dizer. Se vocês quiserem ameaçar, eu qualquer dia faço, eu aconteço. Aos senhores do PAN, se me quiserem ameaçar, que fazem, que acontecem, só tenho a dizer uma coisa, tentem a vossa sorte. Tá? Pronto. E eu fiz, claro, e a hipocrisia estende-se muito também ao eleitorado do PAN. Ao eleitorado
entenda-se por eleitorado do PAN aquele eleitorado que segue religiosamente a ideologia do PAN de princípio a fim. Porque uma disse, ai, qual é o mal dela ter estufas numa zona de caça? Se ela andasse de caçadeira atrás dos animais é que era mau. Ora, o que eu disse seguidamente foi, não, o que eu acho é que ela está a ser hipócrita porque ela é contra a caça, mas está a receber por ter cedido os terrenos a uma zona de caça. E o que é que essa eleitora disse? Disse o seguinte, disse, eu tenho os meus terrenos incluídos numa zona de caça e nunca recebi nada. Aliás, eu até quis tirá-los da zona de caça, mas tinha que falar com a associação. Eu, enquanto proprietário do terreno. E claro, ela fez a decisão mais acertada, que foi vedar o terreno. Essa eleitora do PAN disse que vedou o terreno para os animais se refugiarem. É assim, eu não quero ser de intrigas, mas não ficava... Respondam-me só esta pergunta. Não ficava mais barato essa vaca, essa mulher, digamos, chamemos-lhe mulher, vá, ir falar com a direção da zona de caça e dizer, olhe, eu quero tirar o meu terreno da zona de caça. E eles simplesmente retiravam o terreno. Ponto! Está tudo feito. Foi gastar dinheiro para vedar o terreno para os animais aparentemente refugiarem-se. Pois eu acho é que ela vedou o terreno para ele não ser excluído da zona de caça, para ela continuar a receber o aramezinho de ceder o terreno. Pois, são todos tão anti-caça, tão a favor dos direitos dos animais até se lhe acabar o arame. Meus amigos, é um bocado isto. Hipocrisia ao nível máximo. E muita gente diz, o PAN é um partido... não é, aliás, não é muita gente diz, mas o PAN tem-se identificado como um partido que não é de esquerda nem de direita, é de centro. O PAN não é um partido de centro. E muito menos de direita. É um partido de extrema-esquerda. O PAN segue o modus operandi da esquerda, que é impor certos modos de vida ao português comum e fazer o que lhes der na real gana nas costas dos portugueses, pelo menos eles fazem as coisas nas costas dos portugueses e tentam com que eles não saibam. Porque quando sabem é o caralho. Portanto, é um bocado isso. E depois, claro, qual é a justificação para esta... E depois claro, outra coisa... Isto aqui já não é outro ponto, mas o PAN gosta muito de sacudir a água do capote quando... Os deputados do PAN e os eleitores do PAN gostam muito de sacudir a água do capote quando fazem cagada. Porque, nisto das estufas da líder do PAN, ela não assumiu, estive mal, pronto, ok, fiz merda, não devia ter dito certas coisas quando eu faço as coisas que disse que condenava, tudo bem, dou a razão. Não, ela não assumiu. Ela disse que foram os interesses instalados que querem difamar o PAN. Uma coisa, alguém me diga, por favor, que interesses são esses? Que interesses são os interesses instalados? Que interesses são esses? Eu gostava de saber. Porque eu realmente não sei quais são os interesses instalados. Se por exemplo dizem, os interesses instalados são os caçadores. Os caçadores? Se os interesses instalados forem o facto dos caçadores quererem poder continuar a caçar e o facto de não quererem que ninguém os chateie, então pronto, pode ser que são esses os interesses instalados. Os caçadores querem paz e sossego e caça. Mais nada. Pronto. Só isso. Portanto, é um bocado isso. E claro, os interesses instalados, eu volto a dizer, não sei quais são. Eu não sei quais são os interesses instalados, mas claro que o PAN não gosta de se assumir como culpado, não gosta de assumir os erros que comete. Gosta sempre de pôr as culpas e depois negar tudo. Ou seja, o PAN tem tanto de negacionista como aqueles que dizem que o Covid não existe. Basicamente é isso. Mas pronto, gente. Foi este o vídeo. Eu espero que vos possa ter explicado da melhor forma porque é que o PAN é o meu ódio de estimação. Pelo menos enquanto caçador é um partido que me mete nojo. É um partido que me mete nojo. E é um partido hipócrita também.
E é um partido que, acima de tudo, convive mal com os conceitos de liberdade e democracia. É um partido que é um partido que representa, neste caso, 1, não sei quantos por cento da sociedade, segundo demonstraram estas eleições. Representa 1, não sei quantos por cento da sociedade, mas quer impor certos modos de vida, certas linhas de pensamento ou correntes de pensamento à restante sociedade portuguesa. É assim, eu não costumo dizer que as maiorias mandam. Não, mas eu acho que cada um, enquanto indivíduo, deve ter direito a praticar aquilo que gosta. Se vocês gostam de ir à caça, devem ter direito a ir à caça. Por exemplo, eu não gosto de touradas, mas acho que quem gosta de touradas deve ter direito a ir a ver. Simplesmente trata-se de respeito e de oferecer liberdade de escolha às pessoas. Simplesmente isso. E por essa falta de espírito democrático e por esse fascismo disfarçado de progressismo, não é? É que o PAN é, talvez, é por isso que o PAN é o meu ódio de estimação, ok? É por isso. Eu estava para fazer isto no episódio 10 de Pessoas e Armas, gente, agora em jeito de conclusão, mas não fiz porque falei daquilo da guerra da Ucrânia. Se vocês gostaram deste vídeo, já sabem o que têm de fazer, deixar o like, arrebentem esse filho da puta desse botão, fodam esse botão do like, ponham aí likes até ao caralho, e sim, eu agora estou um bocado mais asneirudo porque posso, não é? Subscrevam a Lusitano Outdoor Channel. Eu sei, gente, têm sido vídeos de pessoas e armas a mais. Eu quero compensar-vos, mas vai ter que ser só quando eu estiver de férias, tá? Portanto, vai ser assim. Subscrevam, ativem o sininho das notificações, deixem like. E já sabem, vemos no próximo episódio do Lusitano Outdoor Channel, que se calhar provavelmente vai ser um de Pessoas e Armas, já sabeis, não é? Aproveitem os outdoors, um grande abraço e até à próxima.